Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Hoje eu quero estar compartilhando com vocês mais um pouquinho da palavra de Deus e eu gostaria muito, de compartilhar com você por alguns dias um livro que eu estou lendo e tenho gostado muito desse livro. Ele tem falado muito e eu gostaria de estar compartilhando com vocês por esses dias, e vou estar postando os vídeos e que vocês possam receber, e serem abençoados pela palavra do Senhor. E também gostaria de mostrar para vocês hoje, um presente de Deus para minha vida, uma Bíblia nova, uma Bíblia sagrada, com palavras, em evidências, palavras maravilhosas, uma Almeida e uma Almeida fiel. É uma Bíblia, que o Senhor me permitiu hoje ter sobre as minhas mãos, é um manual para a minha vida e para as nossas vidas. Amém? Então eu gostaria de estar compartilhando com vocês, como eu disse a vocês, eu estou lendo um livro que ele fala, de uma completa salvação, no corpo, na alma e no espírito. A gente precisa ter uma completa salvação. E nisso eu gostaria de ler a palavra de Deus com vocês, que se encontra, no livro de Gênesis, em capítulo 2 e no versículo 15 e 16. Amém? A palavra de Deus fala assim com a gente. E tomou o Senhor Deus o homem, o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E também em Gênesis, capítulo 3, e no versículo 6, está escrito: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou de seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Então eu quero hoje compartilhar com você desta palavra, pois nós vamos tratar um pouquinho hoje aqui sobre a rebelião que houve ali no jardim, e eu gostaria muito de estar compartilhando com vocês, porque nós sabemos que Adão e sua mulher, eles quebraram a única regra estabelecida por Deus em um ato de rebelião contra o seu reino e contra o governo de Deus, E por terem pecado, eles e a terra que governavam foram tirados de sob a proteção do reino de Deus. A Bíblia diz em Romanos 14:17 que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Um dos resultados do homem ter rejeitado o reino de Deus foi que a terra se tornou maldição e não estando mais protegida sobre as regras do governo de Deus, E assim, nós sabemos que hoje esse mundo está muito difícil de viver, está muito complicado de viver. E embora era um lugar de paz, Deus tinha criado para ser um lugar de paz, de harmonia, um lugar de muita bênção, E assim, mas por questão desta rebelião do homem, se tornou um lugar, amaldiçoado. E hoje nós vemos tantas coisas ruins, irmãos? Tantas coisas que têm acontecido que muitas das vezes a gente não consegue nem compreender. E a gente fala: meu Deus, como está acontecendo tudo isso, Mas Deus sabe de todas as coisas. E assim, como que pode em um lugar de justiça, a terra se tornou em injustiça, Ao invés de paz, há guerras e conflitos. Em lugar de alegria, a terra se tornou um lugar de tristeza e depressão, sem a proteção do reino de Deus. A raça humana mergulhou em um poço de desespero. E nós vemos que, por questão do pecado, muitas pessoas têm mergulhado nesse poço de desespero. Vale a pena não pecar, Eu não digo isso, pois, porque eu sou um pastor, mas eu digo isso porque é uma realidade não somente para quem é cristão ou para quem não é cristão. Não vale a pena errar, não vale a pena ficar pecando, porque o pecado traz benefícios ruins para a nossa vida, O pecado, ele traz coisas que, de fato, nos machucam e nos tiram verdadeiramente a paz. Eu acho que a integridade, a honestidade, a sinceridade,
o amor tem que estar em nós, a gente tem que viver dessa maneira. Em Gênesis 3:5 fala, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Essa foi uma proposta que o inimigo lançou sobre a vida de Eva e de Adão. Ela enganou, ela veio a enganar este casal. E muitas das vezes o pecado, as propostas que nos são dadas, a gente até não percebe, mas é um engano para as nossas vidas. É um engano para nos afastar dos caminhos do Senhor, da vontade de Deus. Nós podemos até pensar, né, tentar até conjecturar essa história, porque, assim, qual foi a motivação principal do coração do homem na rebelião? Adão e Eva ouviram a serpente quando ela disse, sereis como Deus. O que exatamente atraiu o recém-criado casal a serem como Deus? A Bíblia diz que eles já eram criados à imagem e semelhança de Deus, e o desejo de ser como Deus era um desejo rebelde de fazer as coisas segundo a sua própria vontade, de se livrar da liderança de Deus sobre as suas vidas. Sabe por que nós erramos muito? É por causa disso. A gente não aceita ter um Deus cuidando da gente. A gente tem mania de superioridade. A gente muitas das vezes quer reger a nossa vida na nossa vontade, do nosso jeito, e a gente não para, sabe, para falar e para imaginar que é necessário nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Deus que nos criou. Por nós sempre vivermos na nossa vontade, construindo, é claro que você tem que lutar, mas você tem que colocar Deus à frente de tudo na sua vida, porque quando você faz as coisas sozinho, sabe, é uma coisa que de fato vem no tempo, não valia tanto a pena, né? Mas Deus, ele viu ali o desejo do coração de Eva e de Adão, ele conhecia, e nós vemos sim que é muito interessante porque a serpente, ela veio e lubridiou a mente daquele casal. Ela lubridiou a mente e o entendimento daquele casal. Ela enganou, e o pecado nos engana. É assim que a serpente vem. Ela fala, isso não tem nada a ver, isso não vai ter nenhum benefício ruim na tua vida. Isso eu acho que, sabe, essa mania de nós pensarmos que a nossa força que basta, que nós não precisamos de Jesus, que nós temos que de fato fazer, né, tudo do nosso jeito, onde nós temos quebrado a cara muitas das vezes, né? Mas para vocês verem, nós já somos imagem e semelhança de Deus. Nós já somos imagem e semelhança de Deus. E por que o desejo de agir na nossa própria força? Né? De querer sair do comando de Deus, de sair da vontade de Deus, da proteção de Deus, melhor dizendo. Fica um toque aí, querido, você precisa ser cuidado por Deus. Você precisa entregar as suas vidas nas mãos do Senhor, o controle da sua história nas mãos dele. Porque aí você vai começar a viver coisas grandes e profundas em tua vida. Sabe, queridos? Porque, olha para você ver, a serpente enganou eles com uma proposta de mentira, dizendo que eles seriam como Deus, mas já eram eles imagem e semelhança de Deus, assim como eu e você. Mas imagina só para vocês verem, lá em Filipenses 2, no versículo 5 e 8, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, queridos, olha para vocês verem, Jesus, ele tinha poder, tinha a sua majestade, estava na glória do Pai, e ele decidiu vir se tornar um servo, se tornar homem como nós. Ele deixou o teu poder, ele deixou de ser igual a Deus, o Criador, para poder ser como uma pessoa comum, sabe, debaixo da proteção de Deus, debaixo do carinho de Deus, debaixo do amor do Pai. Então é isso que nós temos que viver, porque o pecado é o que tem matado a gente, e a gente está vivendo isso como se fosse a coisa mais normal da vida, mas não é. Não é. Nós precisamos entender que existe um Deus que está sobre as nossas vidas, nos regendo, cuidando de nós e nos protegendo.
Porque, meu irmão, Jesus sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe o que passa na sua mente. Ele sabe qual que é os seus desejos. Mas você precisa, de fato, entregar os teus caminhos ao Senhor e ter um encontro verdadeiro com Ele, para que Ele possa cuidar de você e proteger você todos os dias da sua vida. Amém? Então eu queria deixar esta palavra para você, porque o pecado realmente não é bom. Não é bom e não faz parte da tua vida. Ele vem para tentar roubar a tua vida. Então você pode viver sem ele. Amém? Beijão no teu coração. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua casa, a sua vida, e que você possa desfrutar da graça e da plenitude do Senhor. É somente se render a Ele e dizer que você precisa dEle. Amém, querido? Amém, minha querida? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe.